O Botafogo se classificou de um jeito muito dramático ontem contra o Sergipe, numa partida ridícula, mais uma partida ridícula do Botafogo, mas o que tem dominado o noticiário no dia seguinte à vitória do Botafogo foi uma suposta roubada da arbitragem para favorecer o Alvinegro. Eu vou falar sobre isso depois na vinheta, né? Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB aqui para vocês. Para você que ainda não está inscrito aqui no canal, então eu peço para você se inscreva aí, é só você clicar nesse botãozinho vermelho que está embaixo do vídeo, é super rápido, você não dói nada, não paga nada também. Você também ajuda demais o canal quando você deixa seu like aqui, isso faz com que o YouTube distribua melhor nosso conteúdo, essas coisas todas aí que o YouTube exige, né, dos produtores de conteúdo, né? Tem que ter like, galera. Produz o like aí, coloca o like, também não te custa nada, né? E isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Agora, se você também quiser ajudar o canal, você também pode considerar tornar-se membro do canal e você pode se tornar membro, galera, por menos de R$ 5. E, pô, tem um monte de coisa que você pode usufruir aqui, descontos em lojas para comprar camisas com descontos, curso de altinha, conteúdos exclusivos, participação do nosso grupo de WhatsApp. Então, ó, faz o seguinte, se você quer, se você pode ajudar a Rádio Botafogo, se você quer fazer parte, né, de uma forma mais compromissada com a Rádio Botafogo, então torne-se membro aí, né, não perca tempo, por menos de R$ 5 você pode se tornar membro e tem uma faixas diferentes de planos aí que você pode contribuir, que você pode vir ajudar aqui na manutenção do nosso canal, beleza? Galera, vamos falar a verdade aqui. O Botafogo ontem fez uma partida lixo contra o Sergipe. Na minha opinião, foi uma das piores partidas que eu vi o Botafogo fazer no ano, tá? E o Botafogo ontem poderia ter saído facilmente com 3-0 contrário, que não seria nenhum exagero. A equipe do Sergipe dominou o Botafogo do começo ao fim do jogo, né? Impôs a sua filosofia de jogo, impôs a sua técnica, impôs a sua estratégia de jogo e o Botafogo caiu feito patinho. É assustador ver como a equipe do Luiz Castro evolui ao passo que o Botafogo também evolui fora das quatro linhas. Mas isso é outro assunto que a gente vai deixar para um outro momento para a gente discutir esse momento do Botafogo num momento mais propício, né? Numa live aí que a gente sempre faz e vocês acompanharam aqui o pós-jogo, vocês viram, né, o quanto que eu falei aqui ontem também no pós-jogo, não retiro nada do que eu falei. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: todo mundo viu que o Botafogo empatou o jogo, né, nos acréscimos, né, e houve uma chiadeira danada, e os jogadores do Sergipe, comissão técnica e presidente, inclusive, do Sergipe, partiram para cima da arbitragem, partiram para cima do trio de arbitragem, bateram no bandeirinha, bateram no juiz, bateram em tudo quanto foi gente, até que a polícia conseguiu chegar e conseguiu cercar os árbitros. Vocês viram, inclusive, que o presidente do Sergipe saiu com os supercílios sangrando e tal. E aí começou, né, uma discussão na imprensa, começou com o Pedrinho, começou com o Ricardinho, o Noriega. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esse Noriega é inacreditável. Eu vou ter que tomar muito cuidado para falar aqui sobre esse cara hoje, nesse vídeo aqui, né, porque senão eu vou ter que acionar meus advogados aí para me defenderem, porque é brincadeira o que esse cara falou, tamanha irresponsabilidade de um cara que é jornalista, né? E aí eu vou fazer um comparativo com outro jornalista aqui para mostrar o que é levar uma profissão a sério e o que é ser moleque. E aí é o mínimo que eu posso dizer. O que é ser moleque com o microfone na mão, com o alcance que esses caras têm hoje em dia. Esse cara, né, brincadeira, ele simplesmente me vira e me fala, durante a confusão toda lá do presidente do Sergipe se envolvendo na briga lá com o Braulio, com o juiz, que o Sergipe havia sido lesado, que havia sido roubado, que o Sergipe deixou de ganhar a cota que receberia pela vitória contra o Botafogo e que a CBF deveria ressarcir, né, o Sergipe pelo que aconteceu. Vocês não percebem, vocês não sabem o tamanho de uma irresponsabilidade que é um jornalista, tá, se dá a pachorra de falar tamanha asneira
tamanha besteira. E também corroborado pelas opiniões ali na hora do Ricardinho, pelas opiniões também acaloradas do Pedrinho, que é um cara que eu respeito pra caramba, né? Principalmente os comentários dele sobre tática, sobre técnica, eu respeito pra caramba. Mas os caras ontem se superaram na arte de falar besteira. E um outro cara que eu respeito pra caramba também foi o Rizek, que abriu o programa dele hoje, né? Falando também, condenando os acréscimos, né? Que ele, pelo menos ele fala que era uma questão discutível. Mas o que a imprensa inteira está dizendo, boa parte dessa imprensa, da grande imprensa, está dizendo, é que o Botafogo roubou, né, o Sergipe, que o Sergipe foi roubado ontem. E isso eu não posso admitir. Que o Botafogo levou um baile de bola do Sergipe ontem, ninguém discute. Que o Sergipe merecia a classificação ontem, isso também não discute. Se não fosse o Botafogo ontem, se fosse qualquer outra equipe, a gente comovidamente estaria torcendo pelo Sergipe também. E nas circunstâncias que as coisas aconteceram, com os acréscimos que foram dados, a gente também, naquele momento, deveria, de uma certa forma, nós que somos torcedores aqui, a gente até poderia perder a cabeça e até poderia falar que injustiça que fizeram com o Sergipe. Mas um jornalista não pode fazer isso. Um jornalista com microfone na mão não pode se dar ao luxo de ser irresponsável, né? E ter a atitude que o Noriega teve. Mas vamos aos fatos. Se o juiz realmente roubou o Sergipe, significa o quê? Que ele favoreceu o Botafogo ao dar os acréscimos? Quanto tempo de acréscimo que ele deu, afinal de contas? Ele deu 8 minutos. E eu vou colocar aqui na tela para vocês a opinião de um outro jornalista que se deu o trabalho de fazer uma análise técnica, fria e, mais importante, no calor do momento, no calor da discussão, logo que o jogo acabou. Presta atenção nisso aqui. Meu querido amigo Eugênio Leal, que eu conheço, inclusive, entende tudo de samba, clementiano, torce para São Clemente dele, falou o seguinte: tenho o costume de gravar os jogos para rever com calma e fazer minha análise com calma. Fiz questão de contar o tempo de paralisação ao longo do segundo tempo de Sergipe e Botafogo. Segue. Presta atenção na hora, foi a 23h21, tá? De ontem. E ele continua dizendo, sem contar os tempos de reposição, deixa eu tirar um pouquinho esse banner aqui para poder ler tudo aqui. Sem contar os tempos de reposição de bola, que já foram maiores que o de costume, levando em conta demora para substituições, atendimentos e cobranças de falta, o árbitro poderia ter dado 13 minutos de acréscimo no segundo tempo. Teve muito pouca bola rolando. E mais, e agora vem a cereja do bolo, depois dos 45, quando foram avisados 8 minutos de acréscimos, houve pelo menos mais 3 minutos de paralisação para atendimentos ou substituição para ser justos. Os acréscimos não foram excessivos. Sabe o que acontece, meus amigos? Aqui no Brasil, a gente está acostumado que o errado é o certo. A gente está acostumado com a nossa maneira de fazer o futebol, né? Dessa maneira aqui, de clubinho, né? E eu estou falando aqui do trio, né? Do trio Parada Dura, que é CBF, Globo, né? E federações estaduais. Quando você tem essa combinação, né? E essa combinação, na verdade, ela é organizada e organiza o futebol para, primeiro, se perpetuarem no poder e, segundo, para beneficiar algumas equipes, sobretudo aquela tal equipe, né, a mais famosa do Brasil, a mais popular do Brasil, né? Quando isso acontece para ser dessa forma, tá? Aí a gente tem o cenário atual que a gente tem no futebol brasileiro. Um futebol isolado do mundo, um campeonato que a gente não consegue vender nem por 5 milhões de dólares. A gente vai precisar fazer uma liga para que a coisa seja levada a sério. E o que a gente tem, na verdade, é imposição de narrativas, principalmente desse grupo de jornalistas, desse grupo de mídia, Rede Globo de televisão e suas várias empresas, Sport TV, Premier, né? E a gente tem isso tudo corroborado com as federações estaduais. Só para vocês terem uma ideia, Botafogo e Flamengo, Botafogo, aquele outro vexame que o Botafogo deu de perder para o time juniores do Flamengo, né? O Flamengo fez tanto ou mais cera do que o Sergipe no segundo tempo do jogo, quando já estava vencendo por 1-0.
era um tal de jogadores se atirarem no chão, era um tal do juiz, por exemplo, levar às vezes 2, 3 minutos para permitir cobrança de falta ou permitir cobrança de escanteio. Sabe quanto tempo de acréscimo esses caras deram, esse juiz deu para Botafogo e Flamengo no final do jogo? 5 minutos, cambada. 5 minutos. E eu não vi ninguém do Sport TV tendo ataque de pelanca como o senhor Noriega, né, para reclamar e dizer que o Botafogo deveria ter sido ressarcido pelo prejuízo que foi causado pelo árbitro de Flamengo e Botafogo. Tá? Toda hora que a coisa é contra o Botafogo, a gente aqui, a postura do torcedor alvinegro é de, obviamente e logicamente, assumir aquilo que é a nossa parcela de culpa. Tiquinho tem culpa de ter dado cabeçada? Tem. Agora, punição preventiva, isso é uma sacanagem. Não tem outra palavra para usar. Isso é inédito no futebol brasileiro. Punição preventiva. Por quê? Qual o problema? Existe uma figura que é prisão preventiva. Né? Quando alguém comete um crime, né, a pessoa tem a sua prisão preventiva decretada. Por quê? Porque ele pode fugir, porque ele pode reincidir, ele pode voltar, né, à cena do crime. Então, por isso que você faz a prisão preventiva. Agora, a punição preventiva para um cara que está com julgamento marcado para segunda-feira foi intencional tirá-lo do jogo. Já começa por aí. E eu não vi ninguém do Sport TV tendo ataque de pelanca contra isso. Pelo contrário. Pelo contrário, 99% dos jornalistas que falaram sobre isso deram razão à juíza rubro-negra que preventivamente suspendeu o Tiquinho. O Botafogo ainda recorreu para o STJD e teve seu pedido indeferido. Ninguém falou nada. Nenhum jornalista falou nada. Vamos aos fatos. Durante o jogo, no começo do jogo, o Gabriel Pires sofre uma falta na intermediária que no replay você vê o jogador do Sergipe entrando com o cotovelo no jogador do Botafogo. Na transmissão, inclusive, foi falado ali que haveria até a possibilidade de ter um VAR. Mas por que não tem VAR? Porque a CBF, pasmem, não coloca VAR nessas primeiras fases da Copa do Brasil. E por que não? Por que não coloca VAR? Por causa do custo? A CBF está rica, está com os cofres abarrotados de dinheiro. Não colocam VAR porque o que se explica é o que aconteceu depois, num lance que, numa saída de bola na área do Sergipe, o goleiro do Sergipe sai, erra a bola e acerta somente o rosto do Matheus Nascimento. Ali seria pênalti. Qualquer lance de VAR teria chamado aquilo ali para dar pênalti para o Botafogo. E o Botafogo foi lesado. Até o Paulo César Oliveira, que costuma sempre inventar regras de pênalti contra o Botafogo, não teve como negar que aquilo ali foi pênalti para o Botafogo. Mas vamos voltar na questão dos acréscimos. Recentemente, a gente teve uma Copa do Mundo onde a gente viu acréscimos de 10 minutos, 11 minutos, e a FIFA havia feito uma recomendação que esse modelo da Copa do Mundo deveria ser seguido por todas as outras confederações pelo mundo afora. Somente no Brasil é que a gente não está seguindo o critério. Aqui no Brasil, por exemplo, os acréscimos continuam sendo muito modestos. A cera, o antijogo, por exemplo, que tem que ser punido, porque é antijogo, tá? Continuam passando pano para isso. E os árbitros continuam sendo coniventes, e obviamente coniventes de acordo com a camisa que eles estão apitando. Ontem, como o Eugênio mesmo falou, depois dos 45 minutos, depois do término, depois que o juiz deu 8 minutos, somente em um lance, o juiz deixou, o goleiro do Sergipe saiu numa bola que ele agarrou e ninguém encostou nele. Ao cair no chão, ele ficou 40 segundos deitado, fazendo cera, enrolando, sem contar os gandulas no entorno do gramado que sumiram completamente e a reposição de bola foi demorada, sem contar que ainda houve, né, substituição nos acréscimos. O juiz não tem obrigação mais, por lei, pela FIFA, por recomendação da FIFA, de avisar quanto tempo a mais ele está dando de acréscimo. E vocês estão reclamando que o Botafogo foi beneficiado porque o juiz puniu o antijogo? É isso mesmo que vocês estão dizendo? Que o Botafogo roubou? Que o Botafogo foi beneficiado? E vocês vêm fazer bravata dizendo que o Sergipe deveria ser ressarcido pela CBF? Então vamos à CBF. Depois o discurso foi que os times nordestinos são prejudicados pela CBF.
O governador do Sergipe, eu estive lá no Sergipe, amei o estado. O governador do Sergipe, que é botafoguense, inclusive, aproveitou o palanque para fazer bravata, cobrando explicações da CBF. Então vamos entender como é que funciona a CBF? O atual presidente da CBF, tá? Nada mais, nada menos, é o senhor Edinaldo Rodrigues. Sabe de onde é o senhor Edinaldo Rodrigues? Da Bahia. Ao que me consta, a Bahia fica no Nordeste. Sabe com quantos votos esse cara foi eleito? 137 votos de 141 possíveis. Então eu pergunto a vocês, a Federação Sergipana votou a favor ou contra da eleição do Edinaldo? Se votou a favor, vocês precisam cobrar do presidente que vocês elegeram, tá? Por que, então, que vocês acham que a arbitragem foi injusta? Por que vocês acham que foram roubados? Mas vocês elegeram esse presidente. Segundo, se um desses votos que não foi para Edinaldo foi da Federação Sergipana, então vocês vão cobrar dele também, porque pode ser que ele esteja se vingando de vocês por vocês não terem votado nele. Isso é muito comum com esse tipo de gente, isso é muito comum nesse tipo de ambiente, que é CBF e federações estaduais. Nós aqui estamos passando o cão que o diabo amassou pela incompetência dos nossos gestores de terem comprado uma briga com o senhor Rubens Lopes, presidente da FERJ e vice-presidente da CBF, tá? Estamos pagando o preço no Campeonato Carioca, e eu não desculpo o Botafogo em nada com relação a isso. Foi incompetente fora das 4 linhas e foi incompetente dentro das 4 linhas. Mas nós estamos pagando o preço alto, por uma briga que foi comprada pelo John Textor contra o presidente da Federação Carioca, que ele não tinha condições de vencer. E a gente aqui não está de chororô. Aos meus amigos sergipanos, torcedores do Sergipe, vocês foram bravos ontem, vocês mereciam ter vencido. E teriam vencido, mas vocês foram punidos pela bola. Se um time foi roubado ontem, ou se foi injustiçado pela arbitragem, foi o Botafogo. E para vocês, Noriegas da vida, Pedrinhos da vida, Ricardinhos da vida, tá? Vocês estão muito mal acostumados com o errado. E vocês já transformaram, já assumiram que o errado é o certo. Sabe o que acontece? Quando o time de preferência de vocês sai dessa bolha que é o Campeonato Brasileiro, que é o futebol brasileiro, e vai jogar fora, acontece aquilo que aconteceu com o favorito, com o preferido de vocês, lá na final do Mundial. Com a arbitragem imparcial, fica muito mais difícil ganhar. É isso que acontece. Beleza? Se você concorda, discorda, deixa sua opinião aí pra gente, que eu quero saber. Deixa seus comentários, deixa seu like também, se inscreva na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro e eu volto a qualquer momento aqui na Rádio Botafogo com mais alguns minutos de RB. Beleza? Muito obrigado. Tchau.